Olá, missionários de plantão, estamos de volta. Meus amigos, edição super especial aqui hoje. Especialíssima. Um programa especial para falar com você que está em casa, nessa tarde de quinta-feira, né? Hoje é quinta? Quinta. Nessa tarde de quinta-feira. Eu não sei se onde você tá sol, se tá frio, se que aqui tá um dia chuvoso, tá um dia maravilhoso, né? Tá. E nós estamos aqui ao vivo, Tá um dia na TV gotoso. Ondas Play. E frio que é que o ar resolveu aqui hoje gelar bonito. Nós estamos ao vivo não só na TV Ondas Play, estamos ao vivo também no YouTube Creators, nós estamos também ao vivo no Instagram aqui com a galera do Instagram. Dá tchau pra galera do Instagram. Tchau, galera do Instagram. Vou sumir da tela ali, peraí. E olha, a Onda Rubro-Negra chegando aí com tudo no Instagram. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Jerônimo. E hoje nós temos uma convidada muito especial para abrir aqui esse ano, né? Feliz 2024 para você, né? Nosso programa que seria, no caso, amanhã, né? Aliás, vai ter programa amanhã. Vai ter programa amanhã, gente. Ó, não hoje esquece não, é às 7 da noite. Edição especial. Inclusive já faz a chamada para amanhã que vai ser top, muito top. Das galáxias. Das galáxias, que amanhã a gente vai estar diretão da aldeia indígena. Aldeia Sapucaia. Sapucaia, lá em Araruama. Araruama. Que Araruama? Angra dos Reis. Fizemos uma matéria lá durante a semana e você vai acompanhar tudo como foi, todos os detalhes no programa de amanhã. Né? Mas hoje, muito bom, vai ser legal. Que não é amanhã, hoje é quinta-feira, uma live aqui muito especial. Hoje não é amanhã. Programa muito especial para você. Nós temos uma super convidada, muito especial, mora no nosso coração. Né? Peraí, Cadê? Faz um coração aqui que eu não consigo, eu tô só com uma mão. Ó, faça aqui. Nani! Exatamente. Ela tá aqui com a gente hoje. Veio direto da Argentina, passar uma temporada no Brasil. Não é não? Nani Correia, Hermana. Missionária Nani Correia. Hermana. Como que fala seja bem-vinda em espanhol? Bienvenido. Ah, isso aí. Bem-vinda. Isso, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Buena. Para você que não sabe, Nani é uma das missionárias que está lá representando Creators, né? Representando o Jocum também, tantas representações, e o mais principal de todos, representando Jesus Cristo na Argentina. É muito especial isso, né? É muito especial. E agora, Nani, fala um pouquinho pra gente quem é você, de onde você veio. Bom, primeiramente, meu nome não é Nani. Revelações. Peraí. Seu nome não é Nani Correia, não? Não é não. Esse é meu apelido. Desde pequenininha minha mãe me chama Nani Correia. Mas é porque o meu nome é Lauriane. E o nome é muito largo, né? Aí a mãe, quando né, para ficar mais fácil, é Nani. Toda revelações. É Lauriane. Lauriane Correia. Quase parente da Lauriette, né? Não é? Da Lauriette. Lauriette. Como Nani Correia. Quando fala Lauriane, eu acho que é sério, sabe? Então é sempre isso. Então. Mas, gente, eu nasci em Lusiânia, Goiás, maravilhoso, bom demais a conta. E com 19 anos, a Orizona, Goiás, que é o interior do Goiás, e aí eu conheci a Cristo. E aí eu passei a caminhar com Cristo, a conhecê-lo, a estudar a palavra, me apaixonei por esse caminho, né? Por essa vida, esse destino, essa missão que é Jesus Cristo. E, enfim, segui essa caminhada, estou seguindo até hoje, né? E com 25 anos, eu decidi largar todos os ministérios que eu tinha em Orizona, Goiás, a minha profissão. Eu formei em administração de empresas, trabalhava nessa área, larguei o meu cargo de gerente e resolvi viver por fé na Argentina para poder realizar um sonho. E nisso, cortou um pouquinho do seu áudio. Se você puder voltar umas 3 frases atrás. Viver por fé na Argentina. Você viveu por fé na Argentina, olha só. Sim, o que aconteceu foi que depois que eu conheci a Jesus, eu entendi que eu podia sonhar. Pensa numa menina que não tinha sonhos. Eu sei que é isso. Mundos. 3.
É aquela de farra mesmo, de gorogodó, ó. Ah, Era é? eu. Olha só, nem parece. Porque Jesus transforma. Jesus é Jesus bom, transforma, Jesus é né? bom. Olha, essa aqui Não, é pra peraí, Jesus, peraí. hein? Essa é Então, pra Jesus. ó. então vem, começa a contar pra gente um pouquinho do seu testemunho de conversão. Fala aí, como é que Jesus te encontrou? Então, eu nas tava... quebradeiras da vida. Quando Jesus estendeu sua mão. Estendeu a sua mão. Lembra dessa música? Boa. Então, veja bem, eu estava numa situação. Muita gente fala, né? Ou vai para Jesus por amor ou pela dor. Eu fui pela dor, gente. Não teve outro jeito. Ah, é? Que pena. Pensa que eu tinha preconceito com um crente que levava a Bíblia no braço. Era eu. Meu A gente Deus. fazia bullying. Eu fazia bullying com esse povo. E carregava a Bíblia debaixo do braço. Mas tinha uma coisa que eu admirava os crentes, os evangélicos, que era, eu via que as famílias eram muito felizes, que eles tinham uma felicidade que não explicava, sabe? Eita, nós. Isso. Até agora. Aí o que aconteceu? Eu fui criada num lugar onde o meu pai é espírita. Sim, sim. Então, ver, eu não sabia quem que era Deus, não. Por quê? Porque meus tios me levavam para o ali eu via um monte de coisa, encarnação, esse ambiente. E depois ia para a igreja católica comigo. Então eu não sabia quem que era Deus, eu tinha uma confusão na mente. E aí eu andava vagando pelo mundo aí, bebendo, trabalhando. E isso, não tinha sentido, não tinha sonho, nada. Assim eu era. E quando ele me encontrou, eu estava numa situação, a minha padrasto, ele queria se separar da minha mãe, a minha irmã, eu tenho uma irmã muito igual eu. Ô, Nani, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você tem uma irmã gêmea, que eu já vi. É gêmea mesmo ou é só parecida? É gêmea mesmo. Nasceu no mesmo É. dia, na mesma... Pegando, te Bonito, puxando pelas menino. pernas. Quem puxou uma perna uma da outra? E agora, revelações. Tinha que ter aquela musiquinha. Como é que... Ela tá... A sua videochamada, ela tá cortando o som da voz. Talvez seja a sua conexão de internet. Ah, deve ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aqui no interior do Goiás, se chover, acaba a internet, gente. Ah, E olha. tá chovendo. E tá Agora parece que chovendo. ela ajeitou, parou de picotar. Aí, Ficou legal. vamos lá. Parou. Parou. Parece que sim. Parou, ficou bom. Vai Tá, lá. você queria me fazer uma pergunta? Ah, não, você tava falando da sua irmã, né? Que você tem uma irmã muito parecida com você. Sim, tem uma irmã gêmea, né? E na minha família, ou seja, ninguém conhecia Jesus, nem nada, né? Então, essa minha irmã gêmea, ela tinha um problema de depressão muito grave, onde ela tratava com um psiquiatra, tomava medicação, e era, assim, uma situação muito complicada, porque ela tinha crises de ir para a rua e sair gritando, então, assim, era bastante tenso, né, a situação. Então, vendo toda essa situação, minha família desmoronando, eu recebi um convite de ir para a igreja, uma igreja evangélica, de uma amiga minha, e aí eu aceitei esse convite. E aí eu fui. No primeiro culto, gente, era um culto que o pastor estava brincando não, ele estava usando barro para falar sobre Jesus. Eu não lembro nada da palavra, mas era barro demais que caía em mim, gente. Ele usava o barro para falar que eu acho que nós veio do pó, né? Ah, E aí eu só lembro do barro e era só chororô, porque a presença de Deus realmente me pegou muito forte aí. Desde esse primeiro culto eu não quis mais me separar de Jesus. E aí eu tinha muita curiosidade. Então a minha conversão foi assim, eu conhecia Jesus no meio da dor, eu não tinha sentido de vida, não tinha sonho, minha família desmoronando. Deus me encontrou e fez uma transformação incrível. Eu apresentei Jesus à minha irmã gêmea, na segunda vez que ela foi à igreja, ela deixou a meditação e hoje vive sem depressão. Ou seja, é um milagre de Deus, sabe? que maravilha. Então, assim foi a história de conversão de Nani Correia. Amém, né? Jesus Vou é fazer bom. vários recortes aqui para as redes sociais. Mas enfim, eu queria saber de você como foi que você começou a ter o coração mais voltado para missões, Nani? Boa pergunta. O que aconteceu, gente? No meio da minha caminhada, eu conheci a Ariadna. Eu conheci a Cristo em
2014. Uhum. Em 2016, tinha uma amiga minha chamada Débora Barreto, vocês devem conhecer ela, Ah, sei, ela tá lá em Missões. lá em Missões. Débora Barreto, então, me apresentou a Ariadna e falou, olha, tem uma missão pra gente ir lá no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, trabalhar com o pessoal lá. Foi. Você quer Nós ir? ficamos Eu falei, hospedados "É." na casa da Débora. Lá da Jocu. Foi em agosto do ano passado, nós fomos pra Jocum lá em Curitiba. E aí a Débora estava em Missões, nós não conhecemos ela pessoalmente, mas nós ficamos hospedados lá 3 dias, no apartamento dela. Ai, No AP da Débora. Mundo pequeno, porque Pequeno. quando ela me viu com vocês, ela falou, gente, como é que você conhece esse povo? Ah, é? Eu falei, gente, conexões de Deus, não Fizemos explica não. uma Conexão de bagunça papai. na casa dela. Foi legal, foi legal. Pois é, e aí eu fui nessa missão, gente. Quando eu recebi o convite e aceitei, eu fiquei pensando assim, Deus, só tem 2 anos que eu tô andando com o Senhor, eu não conheço nada, eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que eu vou fazer lá, como é que eu vou servir, que ideia doida essa minha de aceitar ir na missão, gente? O que eu vou fazer lá? qual Eu é- não sei qual era o lugar pregar. mesmo? não sei- Hã? Qual era o lugar mesmo? Vale de Jequitinhonha. Legal. Vale de Jequitinhonha, os ribeirinhos, né? E, enfim, quando eu cheguei lá com esse pensamento, eu entendi a necessidade das pessoas. A necessidade das pessoas não era uma teóloga, era de um abraço, era de um ouvido, sabe? Para poder falar e eles escutarem, da gente escutar eles. Era de um apoio, deles entender que eles não estão sozinhos. É de criança feliz de receber uma balinha, de receber um livro que fala de Jesus, sabe? Então, assim, missões para mim é se relacionar com pessoas como Jesus se relacionaria. Porque a gente pensa muitas vezes que para fazer missões nós precisamos de muita coisa. Na verdade, não. O que nós precisamos, primeiramente, é ter relacionamento com Cristo. E através disso, Ele faz através de nós, né? Então, a missão é praticar aquilo que Cristo faria, né? Então, nesse momento, eu entendi que missões não era um bicho de 7 cabeças, não. Eu não precisava conhecer a Bíblia inteira, eu precisava estar ali como Jesus estaria. Disposição de Porque coração. Jesus conquistou os discípulos ali, levando eles para comer primeiro, né? Jesus sentou à mesa, conversou, se relacionou. Então, assim, é assim que começam as missões. Então, eu vejo a missão dessa forma. E foi assim que eu me apaixonei por missões, né? E levei isso para o meu dia a dia. Não importa o lugar onde eu estivesse, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo que Jesus faria, me relacionando com pessoas. Legal. E de onde surgiu a necessidade de você abrir mão de tudo do seu emprego lá, que você trabalhava com administração, né? Que você onde se formou, e ir para a Argentina? De onde surgiu essa ideia de ser médica? Do nada. Esse foi uma história. Foi, assim, depois da missão com a Ariadne, eu aprendi a escutar a voz de Deus. Uma das coisas que a Ariadne ensina muito é a gente escutar a voz de Deus. Ela, inclusive, dá passos para a gente, sabe? Então, assim, o encontro nessa missão com a Ariadne foi algo que me trouxe muito crescimento. Muito crescimento. Então, eu comecei a escutar a voz de Deus. De buscá-lo para entender o que ele gostaria que eu fizesse. Amém. Então, eu fui num acampamento, porque eu sempre fui, depois que eu batizei, né, aqui na minha igreja, a gente precisa batizar para poder fazer alguma coisa, para servir Jesus. Depois que eu batizei, eu comecei a fazer de tudo na igreja. Eu fazia rádio, programa em rádio, lavava a igreja, comunicadora, organizava, de tudo Bem um que eu pouco. vi que Estava tinha no Ministério potencial Infantil. mesmo. Como é que é? Bem que eu vi que tinha potencial. Comunicadora. Viu só? O que Jesus faz? Estou chocado. Pois é, trabalhava assim, de tudo quanto é ministério que vocês acham que tinha na igreja, estava eu aí, né? Ministério Infantil, Ministério de Jovens, Ministério de Adolescentes. E aí eu comecei a levar os adolescentes em hospitais. Eu fazia eles fazerem cartas para os doentes e entregar essas cartas, abraçarem eles, sabe? Começou com missões urbanas, então, né?
coração queimando pelo Exatamente. evangelismo. Amém. Boa. E eu fui num acampamento, né? Eu fui num acampamento e no início era para trabalhar nesse acampamento, né? E aí teve uma pregação, eu participei, fui escutar a pregação e no meio da pregação o pregador disse que havia possibilidade de estudar medicina na Argentina de forma gratuita. Ah, que maravilha. Nesse momento, eu não sei explicar a vocês o que eu senti dentro de mim, como se Deus estivesse florescendo sonhos que estavam mortos dentro de mim. Naquele momento eu entendi que desde pequenininha eu gostava de cuidar de gente. Eu brincava de boneca e o que eu fazia nas bonecas era curativo. Ah, Então, assim, essa a gente conhece eu bem. fui achar... Eu tenho até um vídeo no Instagram contando a minha história de como foi que eu comecei a me interessar por medicina, quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, assim, ó. Eu tinha uma prova, e nessa prova eu tinha escrito o que a gente queria ser quando crescesse, e eu escrevi médica. Então Deus foi ressuscitando Caraca, isso dentro de mim, coisa assim que eu não tinha noção. Você me lembrou de uma Eu coisa. não lembrava de nada disso, Você sabe? me lembrou de uma coisa. Eu lembro quando eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, eu devia ter uns 16 anos. Eu não sabia exatamente para que eu queria fazer, mas uma vez teve um negócio lá. Eu fui porque os amigos estavam indo, eu fui no bonde, né? Não porque eu queria fazer. E aí, uma vez me perguntaram, eu tava tendo uma matéria lá no cursinho e saiu no jornal. E aí me entrevistaram e perguntaram pra mim o que eu ia fazer. Aí eu falei que eu queria fazer jornalismo e trabalhar com comunicação. Então eu tenho essa matéria até hoje. Só que eu nunca pensei em trabalhar com comunicação. Minha vida seguiu outros rumos que não tinha nada a ver. Até que se tornou hoje profético. eu trabalho com isso. Foi muito profético. Né? É o poder da palavra aí. Foi muito profético. Irmão. Exatamente, né? Engraçado, porque às vezes a gente pensa que criança não tem sonhos, mas se a gente prestar atenção desde pequeno já tem um sonho vivo aí, né? E a gente tem que alimentar isso. É importante a gente alimentar nas crianças aquilo que eles querem ser. E como eu vim de uma família muito pobre, nenhum dos meus irmãos fez faculdade, eu achava que eu não tinha esse direito. Que por ser pobre eu não poderia sonhar. Então eu tinha essa mentalidade, sabe? E aí, quando eu fui nessa pregação, nesse acampamento, que Deus começou a remoer dentro de mim algo que eu poderia ser, que eu achava que eu não poderia. Né? Eu tinha um sonho morto e ele começou a dar vida nesse sonho. E aí eu procurei saber sobre medicina na Argentina, e o meu maior medo era de perder Jesus no meio da caminhada. Eu falava assim, Deus, faculdade é um negócio, um clima mundano. Será que eu não vou me perder do Senhor no meio disso tudo? Não. Como é que eu vou fazer para me manter se eu não vou ter uma igreja, se eu vou estar longe dos meus ministérios? Sabe? Eu comecei a questionar muitas coisas, com medo mesmo de poder ir e perder Jesus. Esse era meu maior medo. Então eu comecei a buscar a resposta e disse, Deus, eu só vou se eu tiver uma palavra. Porque a medicina para mim nunca foi uma profissão. Medicina para mim é um instrumento para que portas possam ser abertas e eu possa alcançar lugares que sem esse diploma eu não alcançaria. Então, para mim, medicina é isso. Medicina não é uma profissão. Medicina, para mim, é uma porta aberta para eu alcançar povos com esse diploma, sabe? Então, o que eu quero ser como médica? Curadora, eu quero escutar as pessoas, eu quero trazer esperança, eu quero estar ali, nem que seja para ouvir, né? A pessoa que está sem esperança e dizer, olha só, você tem esperança ainda, não perca a esperança não. E foi todo um desafio, até que eu esperei a resposta de Deus, e Deus me deu várias confirmações através de pessoas, através da palavra de Deus. E naquele momento que eu estava com muito medo, né? Engraçado aqui, eu queria até deixar um princípio, né? Que muitas vezes a gente não sabe por que a gente não faz. O primeiro que a gente deve saber por que a gente não sabe é entender aquilo que está dentro dos nossos pensamentos. Eu só reconheci que eu tinha medo de ir e perder Jesus porque eu parei e perguntei para ele o que estava me fazendo não tomar essa decisão.
E aí eu encontrei o medo. E medo de quê? Medo de perder Jesus. Então eu perguntei, Jesus, e agora? O que eu faço? E ele me deu uma resposta em Josué 1:9, que ele disse, seja forte e corajoso. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu precisei dessa palavra para entender que eu não precisava ter medo. Eu precisava ser forte e corajosa. Eu precisava largar tudo e entender que ele estaria comigo e isso era o suficiente. Foi o que eu fiz. Depois que eu recebi essa palavra, eu já sabia que eu poderia ir. Eu poderia ir porque ele estaria comigo. E eu posso ser sincera com vocês que foi a minha maior experiência de paternidade que eu tive com Deus, foi a minha ida à Argentina. Meu Deus. Glória a Deus pela sua Mas vida. como é que foi isso? Você foi pra lá, mas você tinha alguém lá como referência, alguém que te recebeu? Ou como é que foi isso? Então, aí com o pregador, né, depois do acampamento lá, eu comecei a conversar com o pregador. Falei, como assim, né, tem medicina lá na Argentina, e como que eu posso ir, como é que funciona? Ele falou, olha, tem um pastor lá, que ele não é do nosso mesmo ministério, mas ele vem muito para cá, ele é judeu e ele dá palestra pra gente aqui, e eu acho que ele pode te receber lá. Então eu comecei a entrar em contato com esse bispo Marcelo Montenegro, ele é judeu, né, mas vive na Argentina, hoje ele está nos Estados Unidos, e aí ele me disse, olha, eu tenho uma congregação e a gente recebe aqui, a gente dá o apoio que você precisar, tá? E aí, sabendo que eu ia ter uma congregação e que eu tinha uma palavra de Deus, então eu decidi, é isso. Existia uma única pessoa que eu conhecia, que era o pastor, o bispo Marcelo. E havia uma congregação, então eu disse, eu tenho um lugar para congregar e eu tenho uma palavra de Deus, então eu vou. Mas então eu vou. E morar, porque você disse que você veio de uma família pobre, não tinha condições nem de fazer uma faculdade, né? E eu sei que Deus abriu essa porta para você gratuitamente, como muitas coisas que acontecem aqui pra gente também, né? Eu e Fabinho, a gente não vem de família rica também, a gente sempre tivemos as nossas dificuldades. Mas ela vai devolver a pergunta, vai? Como que vocês estão pagando? Como vocês foram parar numa emissora de TV se você não tem nenhuma família rica? Não, é a mesma pergunta, irmão. Não, beleza, mas eu quero ouvir dela, deixa eu ouvir dela. Mas ele quer entender o processo, né? Como é que aconteceu. Entender, porque essas coisas é muito surreal quando a gente vive, né? Foi um milagre, gente. É um milagre, porque quando a gente fala viver por fé, é realmente largar tudo e dizer, eu vou dar um passo. E Deus vai abrir um caminho, sabe? Então, fé é você confiar naquilo que você não está vendo. Eu não via lugar para eu morar, eu não sabia o idioma, gente. Eu imagino. Cheguei na Argentina, lá espanhol, gente. Então... Eu mal sabia o que é isso, que aquilo é porta, porteira. Ai, ó, aqui também. Fala a porta aí, porta. Aí, ó. Meu Deus do céu. Interior de São Paulo. Aí a gente fica aqui, meu Deus, que botaram a mola lá dentro do Apocalipse. Aqui eu sofro bullying, sabia? Que as pessoas, elas me massacram. Só porque tá aqui no Rio a gente fala porta. É porta. É um sotaque bem diferente. Não é? Mas é legal esse Brasil, né? Tem muito sotaque. Tá, mas e aí? Você não tinha expectativa de onde morar? E como é que isso aconteceu? Não, eu achei que eu ia chegar lá e o pastor Marcelo ia me dar uma casinha, né? Tipo assim, um casinho pra eu ficar até arrumar, né? Cheguei lá... Foi morar debaixo da ponte. Não. Gente, a igreja, completamente toda a igreja de lá, tinha acabado de passar por um golpe de uma viagem por um brasileiro. Aí chega na Você imagina como chegou um brasileiro lá? Ah, Jesus. Falando porta. Então... Falando porta, sem falar pão em espanhol, nada. Enfim, era uma situação assim que eu pensei, né? Não, vou chegar lá, o bispo Marcelo vai me arrumar um lugarzinho lá para eu ficar até arrumar um lugar, né? Não foi bem assim não, gente. Fui parar no hotel. Mas o que aconteceu? A Débora Barreto nesse tempo me acompanhou, ela comprou as passagens, me acompanhou até lá. E eu, como trabalhei de carteira assinada, olha como que é interessante. Quando a gente faz as coisas certas, Deus honra, né?
Então, eu trabalhei de carteira assinada por uns 5 anos. Então, eu tinha um saldo de FGTS legalzinho para poder sacar, sabe? Aham. E eu levei esse saldo e falei, Jesus, é com isso aqui que eu vou. O senhor não é o dono do ouro da prata? Acabar o senhor Essa do é a hora. jeitinho, né? Sabendo bem. E aí, Você já identifica. eu conheci uma outra brasileira de Cristalina, Goiás, que é minha companheira toda brasileira, a Brenda. E aí a mãe dela me falou, olha, a gente está indo para a Argentina e se você quiser carona, eles me levaram e a Brenda acabou resolvendo ficar comigo lá para estudar, sabe? Então, os custos eram divididos entre mim e ela. Então, de um curso que eu ia pagar inteiro, eu paguei metade, né? De hotel, de comida, né? De tudo. E é assim até hoje. A gente tem 6 anos morando juntas e é uma ajudando a outra, né? Financeiramente, economicamente, enfim. E aí, o que aconteceu? Com esse dinheiro do FGTS, a gente conseguiu alugar um monoambiente. Um monoambiente aqui no Brasil seria um kitnet, como é que chama, gente? Um lugar, só tem um quarto, kitnet. E aí a gente alugou esse lugar que era assim, se a Brenda estivesse na cozinha, eu tinha que estar no quarto, porque era muito pequeno o lugar, sabe? Era assim, tremendamente pequena, não sei como é que... A gente chegou lá, graças a Deus, a dona, não sei nem como é que ela entendeu nós, porque nós não sabíamos falar espanhol, mas ela tinha uns colchões de solteira, ela emprestou um colchão para mim, um colchão para... E aí, com o saldo do FGTS, tinha 2 opções. Ou a gente compra geladeira e uma cama, ou a gente compra geladeira e um ar-condicionado. Vocês pensam, ar-condicionado? Que loucura! Não tem condição, gente. A Argentina, o ar-condicionado não é coisa de chique, é necessidade. Porque você não consegue viver no calor de lá, porque é um calor úmido. Ele te desidrata completamente. Então, a necessidade de ter um ar-condicionado ele foi maior do que ter uma cama, pra vocês imaginarem. Então, nós decidimos comprar o ar-condicionado e a geladeira. E assim foi. A gente tinha o colchão emprestado, o ar-condicionado e geladeira. Aí depois a gente comprou um banquinho para a gente sentar, estudar, e era só alegria. Tinha um vizinho que falava, estou vendendo uma mesa, e nós falávamos, opa, quanto, né? E assim a gente foi comprando as coisinhas, né? E vocês têm noção, não tem 2 anos para a minha cama lá. Já tem 6 anos que eu estou lá, né? Então, é algo que só Jesus explica, sabe? Depois que o meu dinheiro do FGTS acabou, gente, Jesus proveu. Começou a gente para ofertar a minha vida. O meu padrasto oferta grande parte do que eu necessito para pagar aluguel, para eu pagar comida, sabe? E assim, eu tinha muita dificuldade de pedir a Deus as coisas, porque como eu tive um pai ausente, eu tinha muita dificuldade de olhar Deus como pai, como aquele pai que eu posso pedir aquilo que eu necessito. Porque como criança, muitas vezes eu lembrava que eu pedia ao pai uma toalha, alguma coisa assim, e ele negava. Mas eu não tinha essa liberdade com Deus de pedir as coisas a ele, para pedir coisas materiais. Eu achava fútil, eu achava que Deus não tinha que se importar, que ele não estava interessado nisso. Foi aí que quando eu fui para a Argentina, eu vi que eu precisei aprender isso para entender o que era a paternidade. Eu tenho tantas e tantas experiências para contar, que às vezes eu vou até falar muito aqui, mas uma delas que me marcou muito foi que a Brenda teve que voltar para o Brasil um tempo para fazer uma cirurgia. Eu estava lá sozinha nesse monoambiente, só com o meu colchãozinho, a geladeira lá. E eu falei, Deus, era um domingo, eu falei, Deus, eu queria tanto comer o frango aqui no domingo, aqui na minha mãe, a gente comia frango assado com maionese. E a comida na Argentina é totalmente diferente, gente. Lá é massa, massa, massa e carne. Lá não tem muita verdura, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada disso. E aí eu fiz esse pedido a Deus, assim, por pensamento, né? Falei, nossa, que vontade de comer um frango com maionese. Gente, não deu 5 minutos, um irmão da igreja bateu minha campainha. Chegou lá, falou assim, trouxe um almoço pra você.
Eu falei, não, mas não precisa, quanto que é? Quanto que eu tenho que pagar, né? Isso no meu portunhol, que eu não sabia falar espanhol nem nada. Ele falou, não, isso aqui eu tô te abençoando, né, tal. E esse pessoal anda comigo até hoje, são meus pais espirituais lá. E quando eu abri a vasilha, gente, era o frango com maionese. Experiências. Era o frango com maionese. Então, assim, naquele momento, eu me chorando, né? Obviamente. Chorando porque eu É um entendi sabor de que lágrimas. Deus, ele era meu pai. Ele era meu pai, É eu podia verdade. pedir para Meu pai é ele. bom. Em outro momento, na Argentina faz muito frio, não é igual no Goiás, que a menor temperatura, 18, 17 graus. Vai dar menos 5, menos 9. Eu não tinha blusa de frio para isso, não, gente. De jeito nenhum. Aí lá vai eu pedir para Deus, né? Ô Deus, te falar assim, Sabe como é? eu não tenho uma blusa de frio, Deus. Como é que eu faço? Será que o senhor, né? Assim, sabe quando você vai conversar com alguém assim, sem muita intimidade? Sem graça. Era eu com Jesus naquele momento. Um dia depois, um colega meu me mandou um dinheiro e falou para mim assim, quanto que você está necessitando? E era o dinheiro necessário para comprar a blusa de frio. Então, assim, foram várias e várias experiências com Deus sendo meu pai de verdade, fisicamente, nessa caminhada. E foi assim desde o princípio até agora. Eu nunca passei fome por viver por fé. Eu nunca passei vontade de comer uma pizza. Gente, uma vez eu e a Brenda juntou moedinha para pagar a pizza. Você acredita que o entregador chegou lá e falou: não precisa pagar não. De onde que o entregador não ia receber a pizza, gente? Essa é boa. Passar hora esse Ora aí, gente. Ora aí que Deus abençoe. Pizza de graça. Gente, assim, são muitas experiências de ver Deus realmente como Pai me sustentando em cada momento. E eu não, em todos os meus 5 anos ali estudando, 6 anos estudando, eu nunca reprovei nenhuma matéria. Passei por muito bullying na faculdade por não saber falar exatamente o espanhol e traduzir o material para mim foi um grande desafio, porque com o bullying muitas vezes a gente fica traumatizado de pensar, eu não sei falar espanhol, porque o pessoal ri de mim. Então se a gente tiver uma mentalidade focada nos nossos sentimentos, a gente esquece daquilo que Jesus pode fazer. Só para quem não está sabendo que ela comentou aqui agora, porque a Nani foi quem traduziu o nosso material de captação, né, de novos intercessores do projeto 7x8, que a gente fala aqui sempre, né, no nosso programa. Nós andamos para cima e para baixo, dentro de igreja, fora de igreja, falando desse projeto. E agora, esse projeto ele pode chegar na Argentina, pode chegar no Peru, pode chegar em outros países, porque a Nani traduziu ele para espanhol. Sim. Então, é uma honra ter você aqui. E foi forjada no espanhol. Exatamente. Eu fui para lá sem saber falar nada e eu vi Deus atuando, sabe? Eu vi Deus atuando assim de forma tremenda que hoje eu falo. Se alguém me pergunta como é que você conseguiu, eu falo, foi a graça de Deus. Não tem outra resposta para te dar. Foi a graça de Deus, porque foi Deus que me sustentou, foi Deus que me sustentou economicamente, que me deu sabedoria para poder estudar, para poder falar, para poder expressar. Então, assim, por isso que, voltando ao projeto 7x8, né, eu vejo a importância tão grande de ter essa tradução da Bíblia. Porque quando a gente não sabe se comunicar, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu tive dificuldade de falar com Deus em espanhol. E eu precisava aprender. Eu precisava aprender a falar com Deus em espanhol. Porque eu queria servir Ele aqui também, sabe? Na Argentina. Então, outra coisa também que eu tenho que contar é que, às vezes, o pessoal fala, gente, estudante de medicina não tem tempo. Não tem tempo. Mexe com estudante de medicina, não vai dar conta de ajudar, porque eles não têm tempo, estuda demais. Estuda, gente. Estuda muito mesmo. Mas nunca foi motivo, desculpa, para poder não servir no reino de Deus. Pescou aí, galera? Nunca foi. Em todos os 5 anos que eu tive na Argentina, eu discipulei mais pessoas à distância do que presencialmente. Ai, que maravilha.
Que legal. Eu estive no Ministério Infantil e ainda estou no Ministério Infantil, e estive também em outros projetos e agora no projeto 7x8. Então, assim, nunca foi uma dificuldade servir a Deus estudando medicina. Na verdade, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele flui todo o resto da sua vida, né? E servir a Deus é uma forma de demonstrar que ele está em primeiro lugar, né? Então, eu via dessa forma e vejo dessa forma, né? Porque eu acredito que para me sustentar na faculdade, ter sabedoria para estudar, eu também preciso me relacionar com Cristo. E se eu me relaciono com ele, não tem como exalar ele. Não tem como não exalar Cristo se eu me relaciono com ele. Então, era a minha forma de exalar Cristo, discipulando pessoas, era falando dele, né, quando eu podia, enfim. De uma menina que não tinha sonhos, traduzir pregações ao vivo, poder pregar em outra língua, é algo que, se não é a graça de Deus, eu não sei como explicar. Impossível viver, como diz a música. Não é? E como que é a sua relação com a igreja local lá da Argentina, né, que te acolheu? Lá, graças a Deus, assim, os hermanos são, assim, a visão da igreja de lá é muito parecida com a minha igreja aqui no Brasil. Então, eu sempre tive o apoio dos meus pastores daqui. Outra coisa muito importante, não caminhar sozinha. Não caminhar sozinho é essencial. Então, eu tenho meu grupo de intercessores no Brasil e tenho meu grupo de intercessores na Argentina. Sempre que tem um projeto, alguma coisa assim, em comunicação com eles, porque isso é muito importante. É muito importante ter esse resguardo espiritual, né? E eu fui para a Argentina pensando que tudo seria diferente, mas na verdade a igreja é uma igreja maravilhosa, uma igreja que tem visão de fazer discípulos e uma igreja concentrada em estudar a palavra. Eles estudam a palavra na raiz do hebraico, porque o nosso pastor é judeu. Então, eles trazem para a gente ensinamentos que você olha e fica assim, meu Deus, eu não vi isso aqui nunca na Bíblia, sabe? Então, é muito rica, a igreja lá é muito rica em conhecimento da palavra de Deus, né? E isso, para mim, foi algo incrível. Algo incrível. Então, a igreja de lá, muito parecida com a minha, mais um presente de Deus na minha vida, porque eu não tive dificuldade de congregar. Eu tive dificuldade de me comunicar por ser outra língua. Mas o pessoal sempre muito atencioso, sempre tentando me entender, me corrigindo quando eu falava mal, sabe? Então, assim, foi dessa forma. E através de congregar é que eu sei que eu aprendi mais espanhol, porque os diálogos que a gente vai aprendendo do dia a dia são mais importantes do que os diálogos da própria medicina, sabe? Se eu não sei conversar com o paciente, eu não vou saber ajudá-lo. Ô, Nani, você encerrou agora o ano de 2023 se formando em medicina, né? Parabéns! Ó. Nós acompanhamos tudinho lá pelos stories do Instagram. Nós oramos por você, fizemos lá nossa campanha de jejum também por você. E nessa reta final, né, que foi quando a gente se conheceu. E aí, qual é a expectativa? Você vai permanecer na Argentina? Você vai voltar para o Brasil? Onde que você vai? Onde que Deus está te direcionando, né? Então, eu tenho algumas palavras de Deus sobre o que eu devo fazer. Até agora, em relação à minha faculdade, eu vou revalidar o meu diploma no Brasil, eu preciso revalidar ele, né? Então, este ano agora, eu ainda passo ele todo na Argentina, eu tenho práticas obrigatórias para que eles possam entregar o meu diploma, sabe? Logo depois dessas práticas obrigatórias, eu volto ao Brasil, faço o revalida, né? Que é a prova que a gente precisa fazer para a revalidação do nosso diploma, para quem estuda no exterior. E eu quero atuar aqui, mas Deus já me disse que eu terei uma base aqui, mas que eu não ficarei só aqui, né? Então, eu acredito que o que Ele quer fazer de mim é você ter uma base aqui no Brasil, mas eu te envio para outros lugares. Incluso, agora, esse ano, estou com um projeto de fazer uma viagem à África, né? A Moçambique. Pô, leva lá fala gente. Leva nós. Leva gente. Que pediu de mídia. E se essa for a vontade de Deus, vai ter sim. E é para atuar
como médica lá, mas servindo ao Senhor. Esse é o principal objetivo, né? Levar Cristo através da minha profissão. Bom, que E é maravilha. isso. Bom, um dia no ano passado, eu mandei uma mensagem lá no grupo falando que eu precisava de pessoas que quisessem trabalhar com comunicação e comunicar o reino de Deus, né? Serem voluntários. E aí eu recebi a grata surpresa de você me chamar no Zap, no privado, e se prontificar, né? Se voluntariar. E aí como foi isso pra você? Como está sendo? Como está sendo, né? Foi um grande desafio, porque eu tenho que me policiar, porque eu gosto muito de servir a Deus, então eu quero fazer muita coisa. Mas eu também, tudo tem seu tempo, né? E que eu não posso me comprometer com muita coisa, porque realmente a medicina exige um tempo bastante grande da minha vida. Mas, quando eu vi esse projeto de intercessão, como eu sempre caminhei com intercessores, eu entendo a necessidade e o valor da oração por uma causa. Então, quando eu descobri o projeto 7x8 com a Ariadna novamente, eu não tive dúvidas que eu queria participar. Inclusive, as línguas ao qual eu me inscrevi no site são línguas africanas, porque o meu coração ele queima muito por África. Eu oro muito por África, porque eu não tenho aquele desejo de ir para países ricos, mas sim em países pobres, onde realmente eu vejo a necessidade não só da medicina, mas também de Cristo. Porque muitas vezes na pobreza a gente perde som, a gente acha que a nossa condição econômica ela é um muro que ata e não te deixa realizar aquilo que você gostaria de ser, não te deixa ver quem você é realmente. Então eu vejo a necessidade de Cristo nesses lugares, sabe? E aí, orando, né, pelo projeto, eu vi que vocês estavam precisando de pessoas, né, para ajudar nisso. E eu pensei, gente, por que não esse projeto ser traduzido a espanhol, né? Será que eu posso ajudar nisso, né? E aí foi que eu mandei a mensagem com a intenção, né, somente de traduzir o material. E aí, assim, surgiram todos esses outros projetos. Assim que eu traduzi o material, ele passou da Argentina e foi para o Peru, ele foi para eu. Então, ele chegou nem sequer na minha congregação ainda. Ele foi mais além. Então, eu entendi que quando a gente toca o tambor, a gente não sabe aonde essa música vai parar. Né? Então, a tradução desse material, para mim, foi tocar o tambor. E esse som está recuando, e orando por ele para que ele possa recuar e ir para muitos e muitos outros lugares, né? Não somente em português, em espanhol, e sei também que a gente tem um valioso irmão que traduziu em inglês, né? E que esse projeto chegue e alcance ao mundo, né? Vai alcançar muita gente. Vai chegar porque em nome de Jesus. Eu creio, né, nós cremos que a intenção de Deus é fazer com que o evangelho chegue na onde ele não chegou ainda, né? E se houver missionários para ir, Deus vai enviar missionários para ir. E em outros momentos Deus vai se revelar, como ele se revelou lá pros muçulmanos, né? Lá na faixa de Gaza, nesse tempo atrás, né? 200 sonharam com Jesus na mesma noite. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar, mas Ele conta também com a nossa participação. E aí, contando com a nossa participação, só nos cabe ter um coração disponível. Falando de Jesus, né? Quando eu ouço essas coisas e vejo tudo isso acontecendo, eu lembro de uma cena ali, né, da cena bíblica, de Jesus ali com os discípulos, apontando para os campos e dizendo que eles estavam brancos, né? Que trabalho tinha, só tinha poucos trabalhadores, né? Então, assim, hoje nós nos colocamos como esses trabalhadores, essas pessoas que têm vontade, mas percebemos realmente que o campo é grande, é imenso, mas a gente tem que ter na nossa vida também um outro personagem bíblico em mente, que foi Davi, que em meio a uma situação muito adversa, né, com um gigante na frente dele, ele não viu o tamanho do gigante. Entende? Ele viu o tamanho do Deus dele. Então, assim, nós temos um desafio muito grande. O 7x8 ele tem por missão
7.000 intercessores, estamos em 4. Né? Estamos chegando em 4. Né? Estamos chegando em 4.000 intercessores, agora é pegar em 2024 e trazer mais 4. Aí já bate com sobra esse número de intercessores, né? Então, mas assim, eu tô sabendo que na última reunião a Cleo lá de Porto Velho, então, ela lançou um desafio, né? De mais intercessores. No ano de 2024, fechar em pelo menos 8.000 intercessores para as 8.000 línguas. Profecia! Nós temos muito trabalho pela frente, né? É isso aí. Nós Tem alguém falando aqui. Nós temos Thalita Parceira, olha, Thalita. Seja bem-vinda, Tata. Feliz 2024, Tata. Deus abençoe. Tata chegando aí. Sabe quem é a Tata, né? Tata lá do grupo. Do Conexão Creators. Sim. A Tata é uma benção. Bom, estamos chegando aí no final do nosso encontro aqui com a Nani. E é muito especial ter você com a gente nessa parceria, né? Nós temos um orgulho santo, vamos dizer assim, de ter você, porque a gente sabe, eu não sabia tanto, agora eu sei mais do seu coração, né? A gente sabe mais do que você se dispôs, se desprendeu por causa de Jesus e de como você lidou aí aprendendo com Jesus, né, com Deus, de ser filha dele, né, nesse período. Para nós é muito especial saber que nós estamos rodeados de pessoas no mesmo propósito, né? E eu acho que você caiu. Ela caiu? Parece que sim, deu uma travadinha. Mas vamos falando. Deu uma travadinha. Jesus, ele faz coisas lindas, né, na vida das pessoas. Sim. E ter uma pessoa com a mente, um coração totalmente entregue, né, e vivendo pela fé, faz com que a gente seja fortalecido nessa mesma fé, né, cara? Então, acho que é muito interessante ter pessoas como a Nani, pessoas como a Tata também, que está chegando aqui, né? Que são pessoas que fazem tudo que está à sua disposição, tudo que está ali diante dela e faz acontecer, né? Como a igreja de Filadélfia, né? Tinha pouca força, mas com pouca força fazia com o que tinha na mão, sem desculpa, sem deixar para depois, e vamos fazer porque o reino é importante, porque o nosso Deus, ele é maior do que qualquer coisa, né? Então é muito lindo ver pessoas com esse coração, e agradecemos aí, né, a nossa amiga Nani, que o Senhor continue abençoando a vida dela, e possamos, né, conseguir falar e trazer mais pessoas também lá do nosso grupo. Tem a Tata aí, ó. A Tata daqui a pouco. Já pode ser a nossa próxima convidada aqui. Próxima convidada aqui. Vamos chamar a Tata? Ao vivo. Ao vivo. Tata, você tá... Vamos começar 2024 participando, Tata? Tá disposta aí a participar de uma live igual essa com a gente? Para contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho? Para falar, né, trazer para o povo se identificar. A mais nova intercessora lá da igreja dela. Não Sucesso. Rapaz? Bom, isso aí. Bom, você que está nos assistindo e quiser saber como você faz para adotar uma língua também, eu vou passar aqui para você um tutorial básico, lindo, maravilhoso, de como que você vai fazer para adotar. Bora conferir? Direto do Plasma! Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar
e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Tá vendo como é fácil? Voltemos. Não é difícil você adotar uma língua. Bom, ao vivo aqui a gente tem a Thalita, a Tata aqui, dizendo que aceita. Então a próxima participante. Desafio aceito. Desafio aceito. É a Tata. Vamos marcar em breve, estaremos aí anunciando Bênção de a Deus. presença da nossa irmã. Então, eu acho que ela não conseguiu voltar, gente. A Nani, ela não conseguiu voltar. Então, já estamos chegando no final também do nosso programa. Essa edição super especial hoje, que está acontecendo aqui na TV Ondas Play. Para começar o ano... E lembrando que amanhã, sexta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso programa Onda Missionária. Queremos ver você aqui. E e fala um pouquinho de como que vai ser o programa. você vai acompanhar uma super matéria que nós fizemos na aldeia Sapucaia, ali em Angra dos Reis. Ó, foi lindo. Ó, filé. ó, Tá como lindo já... demais. Parla. Não é não? É isso, meus amigos. Um beijo no seu coração. A gente se vê na próxima edição, né? No próximo programa, que vai ser amanhã. E é isso. Deus abençoe a sua vida. Ó, saúde e paz. Deus te abençoe. Fique conosco até o fim. Tchau, gente. Fica com Deus.